pessoal, tudo bem? Eu me chamo Viviane Terrezo e estamos aqui para mais uma aula de Literatura e Arte Contemporânea. Bom, para fechar o que a gente viu até aqui, a gente falou muito sobre literatura contemporânea, né? E eu peço a vocês que, se houver alguma dúvida, voltem às aulas, pesquisem sobre os artistas dos quais eu apresentei até agora, né? Porque essa aula de hoje a gente vai mudar o tópico de literatura para arte contemporânea, tá? Na primeira aula, a gente falou muito sobre o que era literatura, o que é arte, né? E hoje a gente não vai fugir muito disso não, tá? A gente vai falar sobre a arte contemporânea e o que isso significa para a gente nos dias de hoje, né? Para começar, eu quero trazer para vocês uma linha cronológica, né? Se a gente for olhar a linha cronológica de estudo, e aí eu estou falando de uma linha acadêmica de estudo, a gente tem uma data que a gente fecha o que é contemporâneo, né? E vocês vão ver que aqui a gente vai trabalhar com uma data diferente. Por quê? Porque a gente tem, de fato, né, essas duas linhas de estudo. Se eu for, inclusive isso acredito que esteja no material de vocês, eu acho que eu coloquei isso no material de vocês, se a gente for trabalhar, né, por uma ideia histórica, a gente tem uma linha de raciocínio. Se a gente for trabalhar por uma ideia de apresentação artística, que é o que eu vou focar aqui hoje, a gente vai ter uma outra data, uma outra linha cronológica, tá? Uma outra possibilidade de enxergar o que é contemporâneo, tá? E eu vou começar trazendo a ideia do que é arte moderna, né? Porque a gente, na verdade, só para ficar na nossa cabeça mesmo, ó, o abacaxi está comigo, vamos seguir o abacaxi. A arte moderna, a gente sabe que a arte moderna, ela vai do final do século XIX até ali início, né, do século XX. E que na arte moderna já a gente tem um rompimento com a tradição. O que é o rompimento com a tradição? O que a gente enxergava, o que naquela época, né, eu estou falando de final de século XIX, o que se enxergava como arte, muda um pouquinho de configuração. Isso aqui a gente trabalhou em literatura contemporânea. Isso aqui a gente pode puxar da primeira aula, onde eu trouxe para vocês uma ideia de glossário, mais as aulas posteriores, o que é esse rompimento com a tradição, porque a gente falou muito disso aqui nas aulas passadas, né? Então, saindo da arte contemporânea, eu lhes apresento literatura e arte contemporânea. Na verdade, saindo de arte moderna, eu errei, hein? Literatura e arte contemporânea. Mas para falar de literatura e arte contemporânea, eu quero apresentar para vocês o seguinte contexto, tá? Em metade do século XX até os dias atuais. O que significa esse ponto aqui? É o contexto que a gente vive a arte contemporânea, tá? Pós-Segunda Guerra, tivemos experiências inovadoras, lugares de contemplação e reflexão, lugares de contemplação e reflexão e diversidade. O que eu estou falando com isso aqui? Para quem quiser tirar aí um print do mapa mental, fica à vontade. O que eu quero dizer com esse contexto? Quando a gente está lá em meados do século XX, né, a gente tem ali a pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma proposta do que é essa arte. Eu estou falando apenas de arte contemporânea. A gente já falou de literatura, tá? Estou frisando isso só para poder a gente deixar isso bem amarradinho. O que a gente tem ali como arte, né? O que nos é apresentado como arte? A primeira palavra que me vem, de fato, à mente é a reflexão. Por quê? Agora a arte, ela não é mais apenas um quadro em que eu fico a 1 metro de distância e vejo através de uma cúpula de vidro, né? A arte agora eu posso tocar. A arte agora eu posso manusear. A arte agora eu posso completar, né? Existem vários movimentos artísticos que vão abarcar essa questão e eu falei aqui alguns sem dar nomes, falei as características de alguns sem dar nomes e peço que vocês pesquisem, tá? Eu acho que o legal de qualquer aula é você ter a possibilidade de pesquisar, tá? Mas vamos lá. Por que eu falo reflexão?
Porque veio essa ideia junto, no final da arte moderna, quando a gente rompe com a arte moderna e a gente começa a contemporânea, a gente tem ideia de reflexão. E aí começam os questionamentos, né? Do que é arte, para que serve, aonde eu aplico isso, né? E existem alguns academicistas, né, que vão entrar nessa discussão, né? Não é à toa que você tem acervos de arte contemporânea em São Paulo, no Rio de Janeiro, com história. Não é apenas um quadro, não é apenas um espaço onde você contempla a arte. É um espaço onde você vivencia a arte, né? Quando a gente fala de museu de arte contemporânea e museu de arte moderna, está implícito que no museu de arte moderna eu vou encontrar o que é caracterizado como arte moderna. Na arte contemporânea é a mesma coisa. Quando eu vou a um museu de arte contemporânea, está implícito que ali eu vou encontrar obras que vão me trazer a reflexão do que é arte, do que é arte contemporânea. Quando a gente fala em diversidade, a gente também está falando, na verdade, contemplação e reflexão, é isso que eu falei, tá? Mas quando a gente fala em diversidade, eu estou falando de diversidade de tema, diversidade de materiais, diversidade de assuntos. Assunto é diferente de tema, tá? Eu estou falando de uma diversidade de autores, produtores de obra. Lembra que eu falei lá no início dessa nossa troca, né? Que eu estou passando para vocês, que eu falei que arte agora a gente pode manusear? Isso é diversidade, tá? O fato de eu não precisar mais ficar sentada, eu posso até ficar, tá? Recentemente eu fui no MASP e achei incrível. E no MASP eu não toquei em nada, né? E o MASP, para quem não conhece, é em São Paulo, né? E eu não toquei em nada, mas tinha uma diversidade de obras. Eu tinha quadros, eu pude visitar esculturas. Eu vou ver se eu acho uma foto que eu tirei até lá do MASP e trago para vocês. Até o final da aula eu vou apresentar essa foto para vocês. Vou pedir para o editor colocar aqui uma imagem de uma das fotos que eu tirei no museu, ok? Então, vou ver se eu trago até o final da aula essa imagem. Então, quando eu fui no MASP, eu pude perceber, eu pude participar dessa contemplação e reflexão. São artes contemporâneas que estão ali? Pode até ser, mas não é só isso. É que o meu lugar de espectadora da arte se encontra na contemporaneidade. Então, quando eu cheguei no MASP, que eu vi as obras que tinha escultura, tinha quadro, tinha objetos e tinha também eu não sei dizer o que era, mas eram uns tecidos assim caídos. Aquilo é arte contemporânea com toda certeza. E aquilo me trouxe uma reflexão de universo, de mundo, visão de mundo diferente para você, provavelmente, se tivesse no MASP comigo. Eu até visitei o MASP com umas primas minhas e foi muito legal. E cada uma saiu de lá com uma percepção diferente de fato, né? Então, quando a gente está falando de lugar de contemplação, reflexão e diversidade, eu estou falando exatamente disso. Eu estou falando de que agora você entra no Museu de Arte Contemporânea, você contempla qualquer arte, num local de contemporaneidade, você contempla com reflexão. Você não apenas contempla, você contempla e reflete. E você não apenas reflete, você enxerga essa diversidade de tema, de assunto, de material, de autores, de objetos, de formas de apreciar aquela arte, né? Então tá, falei um pouquinho sobre o contexto, lembrando que no início também falei sobre a questão de linha de estudo, né? Vamos passar para as principais características dessa obra, desse contexto, né? Aproximação da cultura popular, show! Vamos lá, segue o abacaxi. Aproximação da cultura popular. O que eu quero dizer com isso? Lembra que nas aulas de literatura eu até falei sobre poesia marginal,
falei sobre alguns outros temas que abarcavam essa questão da contemporaneidade. Aquilo tudo nos trazia para um contexto de cultura popular. O que é o popular? O popular é de população, de povo, é uma cultura acessível. Então, eu estou trazendo a ideia de, olha isso, eu estou trazendo a ideia de reflexão, de contemplação e diversidade para o popular. Tá? Fusão entre a vida e a arte. Claro, por quê? Porque não dizem que a arte imita a vida? Vamos trabalhar com a ideia de que a vida e a arte estão conectadas, né? Eu não tenho eu acredito que a gente deva sempre separar o autor da obra, tá? Uma autora que escreve um best-seller, ela tem uma cabeça que funciona fora daquela obra best-seller, né? Ela tem uma cabeça que funciona e que pode ser de acordo com o que você pensa ou não. Mas a obra dela é outra coisa. A obra dela é uma obra de uma autora que escreveu aquele texto, aquele contexto, aquele enredo, e aquilo é uma coisa. A pessoa física é outra completamente diferente, tá? Mas quando a gente fala de fusão entre a vida e a arte, é que eu não posso separar o meu momento de vida da arte que eu estou contemplando, refletindo, observando. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Na faculdade, eu tive que ler um livro de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Crime e Castigo tem um protagonista, que é o Raskolnikov. Peço perdão aqui se eu estou pronunciando errado o nome do protagonista, tá, gente? É confuso mesmo. Raskolnikov, ele assassina, ele é um assassino. Ele mata uma senhora de idade pura e simplesmente porque ele acredita que tem que matar aquela senhora de idade porque ele não quer pagar o aluguel, alguma coisa assim. Eu não lembro direito o que ele tinha que pagar, tem tempo que eu li esse livro. Mas na época que eu estava lendo esse livro, eu levantei a mão na sala de aula e falei, professor, Raskolnikov é um herói. A sala inteira ficou, o quê? Claro que não, ele é um assassino, ele não pode ser um herói. O professor falou, Vivi, eu nunca vou esquecer disso. Vivi, não, Raskolnikov não pode ser um herói. Ele é um assassino, ele não tem como... Não, ele é um herói, porque ele cumpre, na minha cabeça, né? Ele cumpriu os 12 passos do herói, ele saiu do seu ponto de conforto, do seu local de conforto, ele foi até o local que ele tinha que assassinar, ele lutou com a coroa lá, aí teve uma testemunha que assistiu tudo, ele teve que matar essa garota que assistiu tudo. Então, assim, não, Vivi, a sua visão está afetada pelo seu momento de vida. Então, o seu momento de vida está fazendo você enxergar essa arte de uma forma errônea, de uma forma errada. E, para quem não sabe, Crime e Castigo é um cânone, é uma literatura clássica que a gente lê na faculdade, na graduação. Quem aí quiser fazer letras vai ter que ler Crime e Castigo. E aí depois a gente conversa para ver se vocês também tiveram a mesma percepção errônea que a minha. Porque na época, mas espero que vocês não tenham, porque na época o meu momento de vida estava fazendo com que eu enxergasse aquela ruptura com o que seria o correto, com o que seria não, com o que era o correto, essa ruptura com o correto fosse encarado como um heroísmo. Então, quando a gente fala de fusão entre a vida e a arte, também está inserido o seu momento como espectador, manuseador dessa arte. Além de, é claro, os artistas, eles pegam do cotidiano, da vida. É como um jornalista, né? Pega do cotidiano e cria uma matéria. O artista também pega do cotidiano e cria uma obra, tá? Isso é bem óbvio até. Diversos estilos artísticos, acabei de falar. Lembra que na literatura contemporânea a gente não conseguiu fechar um estilo artístico? Que eram vários estilos, eu tinha, além disso, eu tinha vários gêneros também, conto, mini-conto, crônica. Então, aqui é a mesma coisa. Eu não tenho uma arte, um conto artístico como arte, senão literatura, né? Então, quando a gente fala em diversos estilos de arte, eu estou falando exatamente do que eu vi no MASP.
quadro, escultura, tecido caindo, interação do público com a arte. Tinha um maravilhoso que era um quadradão e as respostas eram várias perguntas, né? Você mudava assim e eram várias perguntas, era um tijolo que você ficava manuseando e aí tinha pergunta de um lado e resposta do outro. E aí você ficava, então assim, a pergunta era única e aí você colocava as respostas. A pergunta era a seguinte, quais são as prioridades da vida? Não da sua, entenda, quais são as prioridades da vida? Era alguma coisa assim, não da sua vida, da vida. E aí você tinha que tabelar aquilo em 6 pontos, em 6 bulletzinhos, como se fosse. 6 ícones, vamos botar assim, 6 pontuações. Primeiro 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E aí é claro que o que é mais importante na vida para mim é diferente do que é para você. E então a forma como as pessoas iam manuseando aquilo, cada pessoa que chegava de frente para aquela arte olhava o que é importante na vida e enumerava, achei a palavra correta, enumerava, ia colocando numa ordem que para ela era importante. Isso é arte contemporânea. Então, diversos artistas, diversos estilos artísticos e diversos artistas, né? O abandono do tradicional. Galera, o que é o abandono tradicional? A gente falou muito disso em literatura contemporânea. É esse rompimento com o que eu tinha como tradicional. Lembra que a gente falou sobre o concretismo e aí pulou para a poesia marginal, praxis? É a mesma coisa aqui. É o abandono com o que eu considerava arte moderna. Não só a arte moderna, até porque a arte moderna ela já rompe com a tradição. Mas não só isso aqui, é o rompimento com tudo que é tradicional, absolutamente tudo. Subjetividade e liberdade artística, quase travei a língua. Subjetividade e liberdade artística. Se eu estou rompendo com a tradição, eu estou rompendo com o que eu era, com o que eu acreditava. Quando eu trago a subjetividade à tona, eu trago um pouco de mistério, eu trago um pouco de interpretabilidade, de reflexão, de diversidade, tá? Vamos falar um pouquinho agora, deixa eu chegar um pouquinho aqui para o lado. Tudo isso aqui que eu falei, eu estou falando de mundo. Tudo isso aqui é mundo, tá? Agora vamos falar um pouquinho no Brasil. A partir da década de 50, os movimentos ocorreram, né, o início dos movimentos vanguardistas. O que é movimento vanguardista? A gente até escreveu aqui, tá? É o romper com as características da arte vigente. Vai além do romper com o tradicional. Vai além de romper com o tradicional. Vai além do abandono do tradicional. Eu estou falando de características da arte vigente. Aí eu estou falando que eu estou rompendo com o que é claro para mim que é arte moderna, pós-moderna, tá? Na verdade, moderna, tá? A gente tem o início do neoconcretismo, né? E aqui a gente tem alguns artistas, tá? Eu trouxe alguns artistas para vocês. A gente tem Hélio Oiticica, não sei se estou falando o nome dele correto, Ferreira Goulart, Almir de Castro, Vicky Muniz, Aloysio Carvão, Romero Brito é muito conhecido, né? Romero Brito, acho que de todos esses, ficou o mais popular por conta das suas obras terem tido um clamor muito grande lá fora, né? No exterior. Franz Weismann e Adriana Varejão. Quero trazer para vocês algumas obras. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do Vicky Muniz. Vou pegar, de todos esses artistas aqui, eu vou pegar o Vicky Muniz para falar um pouquinho dele, tá? O Vicky Muniz, ele tem um documentário, Lixão de Gramacho. Eu sugiro que vocês pesquisem o que é o lixão, o que é esse documentário, tá? Além disso, o Vicky Muniz, ele tem um projeto social, né? E não só isso. Ele tem também esse olhar na arte dele, né? A gente consegue ver essa percepção que faz com que a gente reflita sobre o que ele está trazendo para a gente. Ele traz essa proposta de contemplação, ele traz essa proposta de reflexão, né?
se não me falha a memória, tem uma novela, que a abertura dela é uma obra de Vicky Muniz. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tá? A gente se vê na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar... a gente já apresentou o contexto, né? A gente já falou sobre as principais características. Na próxima aula, eu quero trazer um pouquinho de obras e sair também e falar muito rapidamente sobre outros tipos de arte. A gente tem cinema, a gente tem fotografia, a gente tem música, não é só quadro, tá? Não é só escultura. Eu estou focando aqui hoje, né, nessas questões, mas arte é muito mais do que isso, tá? Bom, a gente se vê na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.